congratulo com esses núcleos e com o grupo DAR, que me convidou. Está audível? Estamos audíveis? Estou ótimo. A gênese dessa palestra foi quando foi proibida a assim chamada Marcha da Maconha. Eu havia postado no meu blog que eu estava à disposição para dar uma palestra sobre criação literária e drogas. E, evidentemente, eu sou adepto da liberdade de expressão, que é o que estava em questão naquela ocasião, e não necessariamente das drogas. Eu tinha avisado que minha abordagem é especificamente literária. Obviamente, meu problema não é falta de assunto. O que eu juntei daria um livro. Eu fiz uma coisa muito pragmática dessa vez, que foi o seguinte: normalmente, para palestras, eu faço as anotações. Eu não... Paper só quando é coisa de universidade, daquelas de contar ponto no lápis e tal, mas eu evito. Bom, se bem que essa também vai contar pontos no lápis, evidentemente. Eu faço questão que figure com destaque. A gente pode certificar. Quero. Certificado que vai enriquecer meu currículo. Mesmo. Agora, dessa vez eu resolvi digitar as anotações. Aí, já que eu tinha digitado, eu postei no meu blog. Portanto, vocês vão ter um roteiro, uma sinopse do que eu vou falar, ou do que eu vou tentar conseguir falar. Vamos ver se dá tudo certo, né? De qualquer forma, isso vai ser bom para vocês, vai ser desalentador para quem não conseguiu vir, ele vai ter uma visão do que perderam, né? Meu blog, para não ficar dando HTTPs, vocês façam Claudio Willer, que nem meu nome, blog no Google, que eu imediatamente apareço. Eu dedico a palestra a um amigo nosso, Alberto Marcicano, músico e escritor, alguns devem conhecer, e que faleceu esse fim de semana. Eu vou abrir lendo um poema de Baudelaire. Desde já, Baudelaire é o centro. É impressionante, mais uma vez eu percebi isso, como com a entrada de Baudelaire em cena, tudo muda. Sempre ganha em inteligência, em percepção, em capacidade de provocação. Eu vou ler alguns versos do hino à beleza dele. Vens do céu profundo ou sais do precipício, beleza? Teu olhar, divino mais daninho, confusamente verte o bem e o malefício, e pode-se por isso comparar-te ao vinho. Provens do negro abismo ou da esfera infinita? Como um cão te acompanha a fortuna encantada, semeias ao acaso a alegria desdita, e altiva segues sem jamais responder nada. Calcando mortos vais, beleza, a escarnecer-nos. Em teu escrínio o horror é joia que cintila, e o crime, esse berloque que te aguça os erros, sobre teu ventre em amorosa dança oscila. Que venhas lá do céu ou do inferno, que importa a beleza? Ó monstro ingênuo, gigantesco e horrendo, se teu olhar, teu riso, teus pés me abrem a porta de um infinito, que amo e que jamais desvendo, de Satã ou Deus, que importa?
Anjo ou sereia, que importa se és tu quem fazes, fada de olhos suaves, ó rainha da luz, perfumes e ritmo cheia, mais humano universo e as horas menos graves. Eu me lembrei desse poema quando eu estava lendo os testemunhos de Thomas de Quincey, de Baudelaire e de outros mais recentes, pelo seguinte: o poema é sobre a beleza. É um dos poemas de Baudelaire estruturados em antinomias, em pares de oposição. Ele pergunta à beleza: o que é você? Inferno ou céu? Horror ou maravilha? O abismo ou o alto? A resposta é implícita: os dois. É um e outro. Baudelaire sempre cultiva o pensamento analógico. Não tem o isso ou aquilo, é o isso e aquilo. Esse tipo de percepção se aplica mais do que ao belo na concepção baudeleriana, se bem que ele fez isso o tempo todo, né? Desde poemas sublimes, de exaltação lírica, até o poema da Carniça e outros clássicos que chocaram seus contemporâneos, mas se aplica à experiência ou à experiência com drogas. Todos os relatos se caracterizam justamente pela ambivalência, pela exaltação e pela depressão, pelo alto e pelo baixo, pelo sublime e pelo horror. Se é que Baudelaire não escreveu isso pensando também nas experiências dele no assim chamado Clube do Sachichim, que foi fundamental para a gênese da poética dele. Para falar em português contemporâneo, aquela permanência dele no Hotel Pimondon, todos os termos, nomes, vocês vão achar no meu blog, é muito mais prático que o quadro negro. Fez a cabeça dele e ele praticamente começa pelo Clube dos Sachichim. Ou seja, tem um monte de intérpretes de Baudelaire que não entenderam nada. Ele começa de cabeça feita. Então, qualquer associação de qualquer trecho relevante do Baudelaire a experiências alucinógenas, já que o que eles tomavam, a pasta de haxixe, era um extrato da cannabis índica, não é? Que não é a mesma que a nossa cannabis sativa, ao que me parece, ao que me consta, adicionado de algum ópio, não é? Há 4 modos de abordar esse tema. Um modo é fazer inventários. Quem tomou? Muita gente, não é? Por exemplo, a julgar pela era vitoriana e pela virada do século XVIII para XIX, quando se manifesta o romantismo inglês, nós vamos encontrar figuras como Coleridge, que era viciado, aqui está addicted, viciado em láudano, e fez mal, a ponto de ele cancelar palestras, apresentações públicas, porque não estava passando bem por causa do ópio. Shelley, o autor de Adonai, poeta majestoso, que tinha alucinações induzidas pelo láudano. Láudano, como os que estudam o assunto devem saber,
é uma solução alcoólica de ópio. Até recentemente livremente vendida. Eu lembro que mesmo em 80 e poucos eu tive uma dor de barriga forte. Um médico que estava com a turma da gente receitou o elixir paregórico, que vem a ser uma solução do láudano, que é uma solução do ópio, não é? Keats, cocainômano, um amigo meu comentou, que pesquisa, que acharam cocaína nos fios de cabelo dele, né, que a cocaína fica. Cocaína, heroína e álcool. Morreu muito jovem, talvez tenha contribuído nessa colossal mistura. Um alucinado, muito importante, no qual não vou poder me deter, porque aí palestro mais só sobre ele, uma belíssima figura, não é? Um dos perversos mais criativos e alegres e inteligentes da história da literatura, Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. E por aí vai, eu peguei só um segmento da história da literatura inglesa, né? Oscar Wilde, evidentemente, também era, né? Bom, quando entramos no período do decadentismo, simbolismo, todo mundo era. Mas são os inventários, que tem inconveniente dos inventários, são fatos, e daí? Uma segunda abordagem é a droga dentro da criação literária, a droga presente influenciando a criação, ou seja, não é apenas a questão de que Shelley tomava, mas como que isso de Shelley tomar influenciou de algum modo a criação dele. Os assuntos de que não se trata nos cursos de letras. Quem que faz letras aqui? Ou fez? Vão se deliciar com minhas ironias para cursos de letras. Porque o cientificismo em estudos literários exclui o biográfico, não é? A pessoa do autor tem que fazer recorte do texto para os formalistas e para a vulgata marxista, de outro lado, é a sociedade que determina, então o sujeito, o indivíduo, em si não interessa, né? Uma terceira abordagem, e essa sim nós vamos ter aqui, os relatos dos efeitos da droga. Por que nós vamos ter? Porque isso gerou obras majestosas. Nem vou falar, um autor fundamental no qual nem vou entrar, que é William Burroughs, dos mais contemporâneos. Agora, gerou as Confissões do De Quincey, o Paraísos Artificiais do Baudelaire e muito mais. E uma quarta abordagem, que é a que me interessa mais diretamente, que é a seguinte: como que a droga, as substâncias psicoativas, no caso principalmente aquelas com efeito alucinógeno, constituem uma poética, uma estética, uma percepção de mundo e dos valores estéticos que se projetam na obra literária. Aí, e é o que eu vou demonstrar aqui, o personagem central é Baudelaire. Eu vou me ater a um período da história da literatura, do romantismo, ou seja, do final do século XVIII para cá. Por quê? Primeiro, porque, mesmo circunscrevendo, o tema é infinito. Segundo, porque é quando muda a percepção do poeta, a percepção do poeta de si mesmo, né? Inspiração, ela é arcaica, ela está em Platão, Daimon, não é? As musas.
Agora, a inspiração no romantismo passa a ser algo da esfera do sujeito. A subjetividade passa a ter um maior peso relacionado à poética. E essa subjetividade romântica, percebendo a poesia como uma expressão do indivíduo, do eu, e o indivíduo e o eu são novidades historicamente, são categorias típicas do século XVIII. Um autor clássico, um Dante Alighieri, falar na primeira pessoa, não significa que ele estivesse expressando a subjetividade. A expressão literária, manifestação literária como expressão de sentimentos e emoção do indivíduo, do eu, isso é, embora a lírica sempre existisse, mas é fundamentalmente contribuição romântica. Mais claramente, isso também sempre existiu, né? Rômez e Lobovídio, etc. Nem falar de Catulo, mas enfim, mas se estabelece mais nitidamente na sociedade burguesa. Como diz Otávio Paz, a quem eu vou voltar a citar algumas vezes, o poeta é um desterrado na sociedade burguesa. A poesia é um alimento que a sociedade burguesa tem dificuldade em assimilar, por mais que haja poetas celebridades. Mas, por mais que haja também, por outro lado, poetas malditos e reconhecidos depois, né? Um exemplo típico é Baudelaire. O meu débito com relação à geração beat da qual eu traduzi o Allen Ginsberg, da qual acabei de traduzir com muita satisfação os haikais do Jack Kerouac, sobre a qual eu escrevi esse livrinho aqui, além de vários ensaios. Esse meu débito se acrescenta com eu ter chegado ao tema, ou avançado no tema, graças a algumas pistas beat. Quem me deu pistas foi Allen Ginsberg. Além de um poderoso relato permitindo relacionar experiências de droga, não só com alterações da percepção, mas com uma poética também. Ginsberg é o centro do que eu vou mostrar aqui, sem perceber, reproduziu o percurso de Baudelaire. Eu vou pegar Paraísos Artificiais e vou pegar os relatos de Ginsberg na entrevista da Paris Review, botar lado a lado para mostrar como aconteceu a mesma coisa com os dois. Numa outra altura da entrevista Paris Review, ele é perguntado sobre o uso de drogas. O uso das drogas foi uma extensão dessa experiência, as experiências visionárias que ele relata, quando ele teve uma alucinação auditiva, de ler William Blake, ouvir William Blake dizendo os poemas que ele estava lendo, aí ele saiu, invadiu o apartamento das vizinhas, eu vi Deus, e que foi uma experiência matricial, não é? De 1948, ele escreveria o principal da obra dele depois. O uso de drogas foi uma extensão dessa experiência. E aqui ele cita antes o William Blake. Tem um poema de Blake que fala sobre isso. Encontrar o caminho do Oriente através dos portais da ira. Você tem que atravessar os portais da ira. Blake tem muitas portas, muitos portais. Tem os portais da ira, the gates of wrath, e tem as portas da percepção, né? Que tem que se abrir para você enxergar o mundo como é, para você ver o infinito num grão de areia, como bem traduziu o meu amigo Alberto Marcicano, entre muitos outros. Esse conceito de Blake que depois foi tomado
por Huxley, né, Aldous Huxley, para título da sua obra sobre mescalina, não é, As Portas da Percepção. O uso de drogas foi uma extensão dessa experiência. Bom, como eu fiz uma promessa de que essa seria a minha questão, que a minha existência estava implicada nisso, é claro que as drogas forneciam uma técnica para experimentar com a consciência, para obter diferentes níveis e áreas da mesma visão, para perceber semelhanças e diferentes reverberações da mesma visão. A maconha dá um pouco isso, essa estupefação, esse espanto cósmico. Ou seja, o que ele estava fumando era de boa qualidade. Em alguns momentos, com gás hilariante ou éter, a consciência interage com algo parecido com as minhas visões de Blake. As drogas com gás, ao que parece, também interessavam aos poetas do lago. Muitos experimentos foram feitos por Sir Humphrey Davy no Instituto Pneumático. Acho que Coleridge e Southey, De Quincey e outras pessoas iam lá, pessoas sérias. Acho que escreveram um pouco sobre essa época. O que acontecia na casa de Humphrey Davy, quando sábado, à meia-noite, Coleridge chegava lá a pé, vindo pela floresta e pelo lago, um poema antológico no capítulo Poesia e Alucinógenos é o Kublai Khan, do Coleridge. Ele tomou láudano, não é? Adormeceu, teve um sonho e sonhou um poema inteiro, completo. Quando acordou, ele conseguiu reter na memória alguns trechos desse poema. Então, é o poema sobre efeito de drogas por excelência, já que ele declarou que foi assim. A sombra do prazeroso domo, ela flutuava por dentre as ondas, onde foi ouvida com cautela, da fonte das cavernas sem sondas. Era um milagre com todo o direito de sê-lo, o domo do prazer ensolarado e feito de gelo. Veja as antinomias, né? Sol e gelo. Uma donzela e um saltério. Eu tive essa visão um dia, era uma abissínia escrava e com seu saltério ela tocava cantando do Monte Abora. Ah, se pudesse tê-la dentro de mim, sua música e sinfonia, um êxtase tão profundo viria a mim que com sua música e sua harmonia no ar, o domo, a catedral, talvez eu construa prazeroso domo. E por aí vai um trechinho do trecho que sobrou na memória dele. Agora, aí eu peguei e fui atrás de poetas do lago. Poetas do lago eram a primeira geração romântica inglesa. Wordsworth, o grande poeta da natureza, foi ele que se instalou primeiro no lago. Tem tradução do Wordsworth pelo Marcicano, e também tem do Shelley, né? Southey, Robert Southey, Samuel Coleridge, Thomas de Quincey, que escreveu um livro de memórias, Recollection of the Poets of the Lake, e esse Humphrey Davy. A região dos lagos fica no noroeste da Inglaterra. Hoje em dia é parque nacional, é a região onde mais tem lagos na Inglaterra e é especialmente bonita. Então, um dos poetas conseguiu instalar uma casa lá e eles ficavam lá. E ia lá esse Dr. Humphrey Davy, personagem extraordinário, típico personagem do iluminismo, do último momento em que havia pessoas que, não especialistas ou super especialistas, nas quais se concentrava o saber do seu tempo. Ele era, ao mesmo tempo, um poeta,
um médico, um químico e um físico. Inventou aquela lâmpada que mineiro usa para não explodir, descobriu elementos, o potássio, e daqui a pouco eu lembro outro. Bom, enfim, ele ampliou a tabela periódica de elementos, pelo menos 2 elementos. Superquímico, não é qualquer um que descobre elementos, né? Bom, hoje em dia está mais difícil. E descobriu o peróxido de nitrogênio, gás hilariante. Outro elemento que ele descobriu, o cloro, né? De sódio, ele também entendia bastante. Em eletricidade, ele formulou os princípios, Volta foi aluno dele, ele formulou os princípios do arco voltaico e do reflexo galvânico. Quer dizer, o Galvani e o Volta estudaram com ele, né? Ou seja, um indivíduo colossal, né? E que ficava, então, administrando gás hilariante para as pessoas contarem o que estavam sentindo, não é? Sobre isso eu vou pesquisar mais. Na geração romântica alemã, o grupo de Novalis, o grupo de Iena, dos irmãos Schlegel, também tem alguns cientistas, meio loucos, visionários, como esse aí. Esses românticos queriam uma síntese de poesia e ciência. Eram holistas, é o pensamento, é o conhecimento total, a gnose. Esses admiráveis exemplos de ambição intelectual, né? Que é o que move o mundo, move a história. Avulta nesse grupo a figura de Thomas de Quincey. As Confissões de um Inglês Comedor de Ópio, é o título completo, Confessions of an English Opium Eater, que depois viraram Confissões de um Comedor de Ópio e hoje em dia são conhecidas como Confissões, fizeram também o furor que eclipsaram a obra dele. A obra dele, a edição da obra completa dele, dá 25 volumes. Isso de edição de obra completa. Como adolescente, ele era tão inteligente, tão brilhante, que como adolescente ele era chamado para ser revisor de traduções de grego. Não era para traduzir, era para ser o revisor das traduções. Ele escreveu muito história, história de Roma Antiga, comentou Tito Livio e Suetônio, comentou Kant, escreveu um livro da maior importância sobre economia política, sobre David Ricardo. Era como é que se diria, polígrafo, o termo em literatura, né? Era capaz de escrever sobre tudo. Escreveu sobre Spinoza também, não é? Quer dizer, é outra figura típica da transição do iluminismo para o romantismo, né? Essas pessoas que tinham o conhecimento, ou que tinham essa ambição de saber tudo. Ele teve uma vida miserável. E ele tem um livro que ficou em segundo plano, é o segundo em prestígio dele, primeiro são as Confissões, mas que também é interessantíssimo, do assassinato como uma das belas artes. Tem capítulos sobre como é que é assassinar usando um halteres, quer dizer, os vários modos de assassinar, né? Tem uma metáfora aí, né, que a palavra assassino vem de Hashishim, dos discípulos de Hassan e Sabah, não é? O antinomista muçulmano do século XIII, XII para XIII. Eu copiei
a notícia sobre Thomas de Quincey de uma obra preciosa, que é a Antologia do Humor Negro de André Breton. Como o André Breton, surrealista, é bom, como ele é certeiro, como ele escolheu bem os antologizados dele. Ele resume o espantoso sofrimento que foi a vida de De Quincey. Apesar de De Quincey ter vivido bastante, ao contrário de outros românticos, 1784, 1859, isso para aquela época, era ficar bem velhinho, né? Chegar aos 65 anos, 75 anos de idade, pô, era Matusalém para o século XIX. A expectativa de vida era o quê? 40 e poucos anos, não é? Por ser prodígio, ele se desentendeu com a família, com o padrasto. Saiu de casa. Depois as irmãs dele, queridíssimas, morreram. Virou menino de rua. Passou fome. Ele era beat. Gregory Corso fez esse trajeto. Entende? Não aguentou o pai e foi esse menino de rua. Vivia um tempo numa estranha casa. Bom, o leitor disse, aliás, além disso, De Quincey, acreditará talvez que eu queira rir. Mas comigo é um velho hábito de brincar na dor, plaisanter, fazer piada. Poucas existências, diz Breton, foram tão patéticas quanto a sua, poucas histórias tão cruéis e tão maravilhosas. Ele ainda não tem 17 anos, quando foge da escola de província, onde querem manter os seus tutores. Ele queria entrar direto para a faculdade, era superdotado, né? Não deixava. Aí o que ele fez? Largou a escola e foi esse menino de rua. Logo sem recursos, ele erra pelo país de Gales, nutrindo-se apenas de morangos e frutos silvestres, conseguindo, no entanto, chegar a Londres, onde ele encontra asilo em uma vasta mansão abandonada que abriga, para fazer suas refeições, um homem de negócios com cabeça de fuinha e que dia e noite uma temerosa menina de 10 anos que se juntou a esse ser enigmático. Seu hospedeiro o abandona, lhe deixa para o café da manhã, para o almoço, suas croças de pão. A menina se agarra nele para dormir no assoalho, por causa do frio. Aí ele comenta a sua vida de morador de rua e o incrível encontro com uma menininha, uma prostituta juvenil de 16 anos, com a qual ele se relaciona, se apaixonam, só que o De Quincey tem que ir à faculdade, a Oxford, para tentar uma bolsa. Aí retém ele em Oxford. Quando ele volta, ele não acha mais a Anne, nunca mais achou. Foi o grande amor da vida dele, pode ter morrido, não se sabe. Enfim, ele traz consigo, ao se consagrar como intelectual, esse cortejo de sofrimentos e de privações que lhe abalaram a saúde e fizeram com que ele passasse a tomar láudano. Onde é que eu botei o De Quincey? De Quincey, cadê você? Está aqui. O livro de De Quincey se divide em uma primeira parte, que são confissões, com bastante provocações. O vinho rouba a autodeterminação e o ópio a revigora grandemente.
O vinho embaça e confunde os julgamentos, além de dar um brilho antinatural e exaltar as admirações e desprezos, os amores e os ódios do bebedor. O ópio, ao contrário, dá serenidade e harmonia a todas as faculdades ativas ou passivas. E com respeito pela índole e sentimentos morais em geral, simplesmente fornece aquele calor vital que é aprovado pelo julgamento e que provavelmente sempre acompanhou a constituição física de uma saúde antediluviana ou ancestral. Ele é um estilista refinado, todas as frases deles vão descrevendo círculos, formas, entende? Quer dizer, ele é tudo menos linear. Esta é a doutrina da verdadeira igreja na questão do ópio. Uma igreja da qual suponho ser o único membro, alfa e ômega. Lembrem do poema da beleza do Baudelaire que eu acabei de ler. Mas devo lembrar que falo com uma vasta e profunda experiência. Muitos dos autores científicos que escreveram sobre o ópio, e até aqueles que escreveram expressamente sobre matéria médica, deixam evidente pelo horror que expressam que seu conhecimento das ações experimentais é completamente nulo. Vale para muita gente que anda ditando regras. Algumas pessoas, aí ele ainda, além de dizer que ópio não relativizar o vício, algumas pessoas afirmaram em minha presença que se haviam embriagado com chá verde. E o estudante de medicina de Londres, cujo conhecimento profissional respeito muito, assegurou-me outro dia que um paciente, recobrando-se de uma enfermidade, havia se embriagado com um bife. Claro, se você passar fome, ficar muito tempo sem comer, quando você come dá um barato. Ainda mais comida forte, pega. Em mim, comer bem, pratos muito bem preparados, me dá alguma euforia. E comida de má qualidade, restaurante que não está bom, me dá alguma depressão. Quanto ao torpor que se acredita acompanhar a prática de ingestão do ópio, também o nego. Aí ele diz, não dá torpor, não dá lassidão nenhuma. Porém, depois de dizer que o ópio, em vez de lassidão, torpor, provocava extroversão, assim espero ter demonstrado que o ópio não produz necessariamente inatividade ou torpor, mas que, ao contrário, frequentemente me leva a mercados e teatros. Não necessariamente, vejam a ressalva, porque aí vem a terceira parte do livro, As Dores do Ópio. É como se fosse uma divina comédia de Dante, às avessas. Céu primeiro, inferno depois. E que inferno! Ele piorou da saúde. Por quê? Como ele tinha passado muita fome, ele tinha gastrite, tinha problema de estômago. Aí ele teve que aumentar as doses do ópio. Um pouco a história, a situação do Antonin Artaud, não é? Que tomava a heroína porque teve meningite na juventude, não é? Então, ele foi aumentando a dose, ele tentou controlar. Assim, então, eu estava novamente feliz, tomava apenas 1000 gotas de láudano por dia. Como é que ele chegou aos 75 anos de idade? Aí começam as alucinações. Um dia, um malaio vem visitar ele. Aparece na casa dele, um malaio real. E os dois não falavam a mesma língua. Aí o De Quincey, para se livrar do sujeito, dá um pedaço de ópio para ele, o malaio fica agradecidíssimo,
a sua partida dele um pouco de ópio. Para ele, que era oriental, o ópio devia ser familiar, e a expressão do seu rosto mostrou-me que estava certo. Contudo, fui tomado por alguma consternação quando vi levar as mãos até a boca e engolir todo o ópio dividido em 3 porções. A quantidade era suficiente para manter 3 dragões e seus cavalos. Temi pelo pobre diabo, mas o que podia fazer? Dei-lhe ópio por compaixão por sua solidão, pois se vinha de Londres a pé, devia ter andado mais do que 3 semanas sem falar com ninguém. Agora, o malaio saiu andando pela noite afora e começou a voltar nos sonhos dele, virou alucinação recorrente, né? Então tem páginas de descrevendo pesadelos, sonho em que o malaio ficava entrando no sonho, por alguma razão. Aí tem as experiências abissais. Tem um pintor renascentista, Piranesi, que faz escadarias, o precursor do Escher, que não chegam a lugar nenhum, e com ele sempre na ponta da escadaria, no final, olhando um abismo. Também foi um grande arquiteto, também fez outras pinturas, não é? Era uma figura importante na Florença do século XVI. Ele ficava sonhando, então, com o quadro Piranesi, que estava dentro daqueles labirintos, daqueles abismos. Vamos ver, tentar achar a gravura de Piranesi para vocês verem como era. Um maneirista impressionante. Isso do Piranesi, eu destaco pelo seguinte, porque o Baudelaire vai contar histórias parecidas. Bom, o capítulo Alucinações de Ópio, não dá para a gente avançar mais nisso hoje. Como eu disse, eu tenho material para um curso. Sabe o que me lembrou? Vocês conhecem Naked Lunch, Almoço Nu do William Burroughs? É como se fosse uma atualização do que o De Quincey tinha. Quando o Burroughs escreveu Naked Lunch, ele não estava mais tomando, tinha se tratado com apomorfina, não é? Agora, uma parte ele escreveu quando ainda tomava. Em Tanger, né? No Marrocos, mesmo prostrado, né? Porém, a maior parte foi de... e tinha sketches, o que ele chamava de rotinas, que ele ficava trocando cartas a respeito com Ginsberg e Kerouac. Aí Ginsberg, Kerouac e Orlovsky, eles se juntaram, reuniram aquilo tudo, aí desmontaram tudo e botaram uma outra sequência, né? Fizeram uma colagem, e é o Naked Lunch. A obra que derrubou, aparentemente, já que ela continua aí, derrubou a censura, porque deu um processo judicial, né? Era proibido. Aí, quando o tribunal, um Supremo Tribunal, liberou, em virtude do valor artístico, eles concluíram que não fazia mais sentido censurar obras, porque se podia tudo aquilo, e tem tudo, inclusive no repertório crueldades e perversão sexual, então não fazia sentido censurar o que fosse. Quer dizer, Burroughs é um marco na liberdade de expressão. Isso foi em 1963. O único lugar um dos lugares onde isso não chegou no Ocidente é no Facebook, evidentemente, né? Mas no Ginsberg tem um outro nível de informação, filosófica inclusive, né? Burroughs era um spengleriano, um tremendo erudito, atualizado com relação a De Quincey, que também era um tremendo erudito. Era um perverso sexual, naquele momento sexo já entrava no repertório, você entende? Quer dizer, era assunto, estava aceito como fazendo parte da vida, então no De Quincey vocês não vão encontrar sexo. No Burroughs vão, de todos os jeitos, exceto o normal. Agora, mesmo assim,
a família de alucinações é a mesma. É o mesmo tipo de viagem de horror. Quer dizer, isso é algo que eu percebi quando estava preparando essa palestra, que daria um paralelo entre os horrores do ópio e não só o Naked Lunch, mas uma boa parte da obra de William Burroughs. Adelante. Bom, ainda bem que temos ainda 1h40 de tempo. Segunda pista beat. A biografia, aliás, o relato de Barry Miles, estudioso de geração beat, e recentemente foi traduzido aqui no Brasil dele uma biografia do Jack Kerouac. O livro que eu mais recomendo dele ele é biógrafo do Kerouac, do Ginsberg e estudioso também do William Burroughs. O que eu mais recomendo é The Beat Hotel, o relato do período em que Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Gregory Corso, que era um infernal, né? Realmente conviver com o Corso não era fácil. E, em seguida, William Burroughs se instalaram naquele pardieiro na rua Gilles, travessinha entre o Boulevard Saint-Michel, depois que atravessa a ponte, né, na direção já da Sorbonne, e a beira do Sena, né, uma travessinha. Tem um bom restaurante turco lá. O hotel, que era um completo pardieiro, um banheiro, uma privada por andar, e se você quisesse tomar banho tinha que avisar a proprietária, a Madame Rachou. Aí tinha uma banheira no térreo, ela providenciava que a água fosse aquecida. A preferência beat por esse lugar, além de ser barato, é que a Madame Rachou não dava mínima. Podia levar quem se quisesse, juntar gente no quarto e tal, e fumar e tomar de tudo, né? Ginsberg e Peter Orlovsky, o parceiro, o companheiro dele, né? Durante décadas, Orlovsky gostava de mulheres e Ginsberg não tinha nada contra, era predominantemente homossexual, mas era bissexual, teve namoradinhas também, algumas, né? Então eles arrumaram cada um a sua namoradinha e ficavam os 4 naquele quarto, o qual era praticamente inteiramente ocupado por uma cama enorme, que era o que eles queriam naquela circunstância, né? Bom, o livro, que é hilariante, do Barry Miles, se torna eletrizante na hora que entra o Burroughs em cena e entra o Brian Gilson e começam aquele experimento de olhar corpos opacos e começar a ver coisas e criar novos signos e experiências alucinatórias sem precisar tomar nada, não é? Barry Miles, muito inteligentemente, aponta os antecedentes históricos. Ele observa que isso que os Beats faziam não era novidade. É que os Beats, naquele momento, aquilo que os Beats faziam e o que eles escreviam, inovando, é claro, se projetou naquele momento histórico e provocou um abalo, um choque, um terremoto social, né? Originou a contracultura e as rebeliões juvenis na década de 60. Agora, era um lugar, observa mais, onde ideias podiam ser desenvolvidas em uma comunidade removida da moralidade convencional à maneira dos residentes do famoso Impasse du Doyenné,
um passo em passo é beco, né? A primeira colônia boêmia, perto de onde agora está a pirâmide do Louvre, na esquina do Carrossel, ou seja, uma parte que foi reformada, passaram um trator em cima, embora não tivesse trator, nas reformas urbanas famosas de Paris de 1851 em diante, né? E abriram a Rue de Rivoli. Antes era o Carrossel, tema de um poema de Baudelaire também. Havia um grupo de edifícios dilapidados num beco onde, nos anos de 1830, uma colônia em miniatura autossuficiente de boêmios existia nas ruínas do priorado de Doyenné. Uns poucos arcos e colunas dos quais ainda permaneciam em pé. Lá, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, poeta esplendoroso, só sobre ele eu daria uma palestra de horas, Arsène Lucet, amigo e biógrafo de Baudelaire, Édouard Orliac e muitos outros escritores e pintores viviam e trabalhavam rodeados por mobília gótica, tapeçarias e artefatos conseguidos em loja de segunda mão, em brechós. Nerval chamou a comunidade La Bohème Galante, o título de um de seus livros. Escreveu um livro com esse título, escrevendo suas vidas. Lá, Orliac trabalhou em Suzanne, o livro que o tornou famoso. Gautier escreveu Mademoiselle de Maupin. Gautier foi uma celebridade literária, não é? É a raiz do parnasianismo, era um esteticista, e no prefácio do Mademoiselle de Maupin, ele formula a doutrina da arte pela arte. Rousset escreveu La Pécheresse e Rogier ilustrou os contos de Hoffmann, o romântico alemão. Havia uma forte tensão erótica nos trabalhos daqueles escritores que marcou Gautier e seus amigos, além de outros escritores e artistas da época. E, no Impasse de Doyenné, beco do Doyenné, orgias eram um entretenimento popular. Uma orgia fornece o tema para Le Jeune France, os Jovens França, de Gautier. Esse nome, Jeune France, virou o apelido daquela geração romântica. Todos usavam barba, então, quem usasse barba, você é um Jeune France. Era como se fossem os hippies dos anos 60, 70, ou hoje. No qual um grupo de jovens se junta para organizar uma festa colossal. Houve uma ocasião famosa quando Gautier e seus amigos se ajoelharam diante de uma mulher e, na completa escuridão, beberam um ponche de crânios humanos. Quando eles promoveram um baile à fantasia em 1835, Camille Corot pintou duas enormes paisagens provençais sobre as paredes do quarto de Gérard de Nerval. La Bohème Galante atraiu visitantes famosos como Eugène Delacroix, o grande pintor, Alexandre Dumas e Petri Borel, ansiosos para não ficar por fora das novidades. Essa foi a tradição que a rua Gilles Leclerc continuou e, como o Impasse de Doyenné, por uns poucos anos o Beach Hotel foi o centro da vanguarda literária.